Olá, amigo da Prêmio Esportes, estamos de volta aqui com o programa Papo de Arbitragem. Eu sou Rodney Brocanelli e eu estou ao lado do César Coronado, árbitro que tem mais de 15 anos de experiência, já apitou competições importantes na Federação Paulista de Futebol e também na CBF, e estamos aqui para falar sobre os temas da arbitragem nessa semana. E, então eu já queria que ele já começasse saudando os ouvintes. Tudo bem, Coronado? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que vocês ouvirem o programa. Muito contente de estar aqui de volta. Mais uma vez aí, vamos tirar algumas dúvidas de alguns lances que ocorreram nessa última rodada, Rodney. Pois é, e nessa semana, né, está previsto para hoje, aí durante a semana a gente fala sobre isso, mas hoje está prevista o julgamento do Sandro Meirahit, né, por conta de todas as confusões lá daquele Fla-Flu, que até hoje é comentado, e ele pode ficar fora por 540 dias. Você acha uma pena muito exagerada, Coronado? Olha, eu acho, Rodney, realmente ele teve um erro, teve toda essa confusão no campeonato, quase que paralisou o campeonato, mas foi um erro que já passou, um árbitro experiente, ele está, inclusive, preparando-se para a próxima Copa na Rússia, e eu acho que, eu não, tenho certeza que ele não vai pegar uma punição máxima, deve pegar uma punição, mas não a máxima, vai ficar afastado um tempinho, mas vai voltar com tudo, é um bom árbitro, cometeu um erro, equívoco, e eu acho que o tribunal vai ser bem honesto com ele, e não creio que não vai chegar a pena máxima não, vai ser uma pena mínima. Você acha que isso pode prejudicar a presença dele na Copa da Rússia, a indicação dele? O que você pensa a esse respeito? Eu acho que não, ele já está, né, indicado, ele já está no grupo que vem trabalhando, não é agora que se indica, ele já vem trabalhando desde a Copa do Brasil, já vem trabalhando num grupo seleto, que são os árbitros escolhidos pré-selecionados pelo mundo, onde fazem campeonatos internacionais sub-20, sub-17 e outros torneios internacionais, e vão se sendo selecionados até chegar na Copa. Sim, vai manchar um pouco a grande carreira que ele tem, mas já passou, um árbitro que tem muito mais acertos do que erros, e creio que ele continua assim indicado, e não vai ter problema nenhum. Vai pegar uma pena mínima e deve retornar trabalhando normalmente, enquanto isso vai treinando e se preparando fisicamente. É isso aí, bola pra frente. Bom, vamos falar sobre os assuntos aí, sobre os lances polêmicos aí dessa última rodada, a 33ª, e eu já queria começar com uma bucha, né, o pênalti fora da área na partida entre Fluminense e Sport, só explicando, né, a falta aconteceu fora da área, só que a arbitragem entendeu que ela foi dentro da área e colocou a bola na cal, tiro livre indireto. Eu queria que você comentasse esse lance, Coronado. Tiro livre direto, né, Rodrigo? Pênalti, tiro livre direto. E realmente foi um erro do Nelson junto com o seu assistente. O lance eu pude ver várias vezes na imagem, ele está posicionado, não está muito longe do lance, mas quem teria que salvar nesse lance era o assistente número 2. Ele correu para o fundo, o Nelson olha para ele, a imagem mostra claramente, ele olha para o Nelson e vai para o fundo. Se ele tivesse parado, ele não precisa de rádio, bandeira eletrônica nem nada. Se ele para e dá um passo para trás da linha, para fora da área, ele mostraria que a infração teria sido, que foi feita fora da área, mas não, ele olha o assistente, busca essa ajuda, que é normal do árbitro, na diagonal, ele não tem como enxergar a profundidade de linha, o assistente pega e caminha para o fundo, indicando que a falta foi dentro da área. O árbitro, infelizmente, foi junto com o assistente e errou. E aí vem a parte técnica. O jogador que deu esse agarrão já possuía o cartão amarelo, deveria também ter sido expulso. Então aí ele comete o segundo erro, o erro primeiro do assistente, que indica que foi dentro da área, e aí vem a parte técnica disciplinar. A parte técnica foi dentro e fora da área, e a disciplinar, o Nelson deveria ter expulso o jogador que agarrou o atacante. Então cometeram 2 erros subsequentes devido ao primeiro erro, ele já comete o segundo, porque já perde a confiança naquela confusão, os jogadores, todo mundo viu que foi fora da área, que estava mais posicionado lateralmente, ele perde um pouco a confiança, já não cumpre mostragem do cartão, e aí comete o segundo erro, Rodney. Muito bem, vamos seguindo em frente aqui, vamos falar de Atlético Mineiro e Flamengo, um excelente jogo lá no Mineirão, e existe aí uma polêmica toda no lance que terminou no pênalti em Fred, que aconteceu, mas muita gente enxergou, muita gente está reclamando de uma falta do jogador Otero na origem do lance, ele prosseguiu, e depois aí nós tivemos a penalidade máxima marcada no Fred. Como é que você analisou essa jogada, Coronado? Realmente houve infração na lateral, uma carga nas costas, aí do jogador do Atlético, pega a bola, enquanto o jogador do Flamengo está se recuperando do tranco nas costas, ele pega a bola e lança na área. Só que, é o que eu digo, a sequência não tem a ver com o lance, certo? Ele deveria ter marcado a falta, aí não aconteceria o gol. Sim, mas deu tempo de o jogador se levantar, ele não ia marcar o lateral, o Márcio Araújo, e jogou a bola na área, poderia ter se posicionado o Flamengo,
Então foi uma consequência de erro do Flamengo, mas o árbitro começa esse erro também numa infração não marcada, a carga nas costas. Subsequentemente, no lateral, aí infelizmente o árbitro quando erra uma coisa já vem outra na sequência. Houve a infração do Hever, ele agarra o Fred pelo pescoço, um golpe de judô até, pênalti bem marcado. O pênalti houve, só que a infração também houve anteriormente, portanto, houve erro na lateral, nessa bola não marcada na infração no início da jogada. Pois é, para terminar a gente vai falar de Corinthians e Chapecoense, a partida que nós transmitimos aqui pela Premium Sports, e assim, eu estava lá, foi uma partida que exigiu bastante da arbitragem, 3 lances importantes, um gol anulado e 2 penalidades máximas. Na primeira vista, no que a gente viu lá no campo, os lances normais, bem marcados, o impedimento aconteceu e os pênaltis também. Eu queria saber a sua análise também, Coronado. Também concordo plenamente, estava ouvindo atentamente vocês e juntamente vendo a imagem com o som baixo e ouvindo a Rádio Prêmio sempre, e consequentemente perfeitos comentários na hora, no lance que vocês estavam ainda ao vivo, e eu aqui vendo na televisão, concordo plenamente, o árbitro acertou, foi um jogo muito difícil, um jogo pegado, mas o árbitro teve a felicidade de acertar, e a assistente também, acertou na marcação do impedimento, terminando o gol, muito bem, o jogo foi bem marcado, um jogo difícil e pegado. Só lembrando os pênaltis, o primeiro foi o do Gonzalez, o lateral direito Gonzalez no Rildo, que foi o convertido pelo Corinthians, e depois o Pedro Henrique fez uma bobagem na área, bom zagueiro, Imprudência, né? Ele chutou a bola, não viu o jogador, foi marcado mais pela imprudência, mas foi pênalti também. E eu só queria falar que esse zagueiro Pedro Henrique é um jovem muito promissor, mas com certeza a partir desses erros ele vai aprendendo bastante. E aquilo, só um detalhe, coordenador, lá, você já deve ter ido na Arena Corinthians, lá realmente infelizmente a gente não tem recurso da televisão, a gente vê a partida a olho nu, né? Então a gente também tem uma fração de segundo para poder comentar, então ainda bem que deu tudo, ainda bem que o que a gente viu foi o que o árbitro viu e que você também viu. Com certeza, Rodrigo, mas eu acho que é legal o primeiro comentário, eu acho que tem que ser assim, é o que você viu, é o que você pensou, porque aí você vai estar pensando como árbitro. O árbitro não tem tempo de pensar, depois ele pode até pensar sozinho, após os putz, errei, deveria ter sido uma infração, mas já foi, passou. Então o comentarista, eu procuro sempre, depois que eu parei de apitar, comentar em cima do lance que eu vi na hora, no momento. Posteriormente, se eu me equivocar pela imagem, aproximar, diminuir a velocidade, câmera de 600 graus, eu me equivocar, eu vou ficar a favor do árbitro, mas eu vou ver que ele errou contra a imagem no argumento. Mas se eu tiver que usar o recurso da imagem, lenta, velocidade, para ver o lance, eu fico sempre com o árbitro. É isso aí. Então é isso, Coronado. Eu agradeço então essa edição, mais uma edição aqui do Papo de Arbitragem. Na quinta-feira a gente volta para falar sobre as questões da Copa do Brasil, né? Vamos tomar que a arbitragem também seja tranquila, que não tenhamos problemas, e a gente já antecipa aí na quinta-feira também a escala do final de semana, ok? Isso, Rodrigo. E só para deixar um adendo, hoje teve o sorteio da Federação do Campeonato Paulista, teve também o comando de arbitragem. Eu vou vir com essas notícias na quinta para você, tudo fresquinho, lá de dentro, com tudo que tiver de novidade para o Campeonato Paulista, inclusive sobre arbitragem. E para dizer que quinta-feira o Coronel vai ter uma dor de cabeça, porque esse fim de semana, Rodney, teremos jogos dificílimos, o clássico aqui em Morumbi, jogos fora do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo. Boa sorte à comissão de arbitragem, aos árbitros, e vamos torcer. Quinta-feira voltamos com todos os detalhes junto com o Rodney. Valeu, Rodney, um abraço a todos. Outro abraço, Coronado, e um abraço ao ouvinte da Premium Sports. Até mais.